Paz Deus, irmãs. Algumas irmãs pediram para mim mostrar como é que a gente usa o Classroom no nosso GEM aqui na região. E aí eu fiz um videozinho, quem quiser também ver as dicas, né, e o que a gente faz aqui, o nosso trabalho, porque eu achei uma ferramenta excelente assim para a gente trabalhar, principalmente aqui na nossa região, que é muito grande, cidades muito espalhadas, então muitas irmãs tinham dificuldade de participar do GEM, e essas irmãs estavam desassistidas, né? Então, com essa possibilidade de aula também online, a gente conseguiu agregar essas irmãs que estão aprendendo a música e está dando muito frutos. Então, eu vou compartilhar com as irmãs como que a gente está fazendo esse trabalho aqui com essas ferramentas, tá? A gente faz aqui na nossa região o GEM presencial e também o GEM online. Então, elas têm essas duas possibilidades. Nós começamos no ano passado já, né? A gente fez a fase 1 e a fase 2, que seria do volume 1 dos métodos. E aí as alunas, para passar para a fase 2, elas teriam que concluir todas as atividades da fase 1, que era da aula 1 até a aula 10, né? A partir da fase 2, elas já começaram ali o estudo 1, né, que é na parte da execução. Então, para elas ingressarem nessa fase 2, elas teriam que concluir esta fase 1. Aí, essas que não conseguiram concluir, elas, como a aula já está gravada, né, todas as aulas são gravadas, a gente fez todas as aulas, ó, todas com vídeo aula, né? Então, elas vão acompanhando no seu ritmo, né? Porque nem todas têm o mesmo ritmo, nem todas conseguem aprender da mesma maneira, né? Então, dessa forma, elas conseguem também acompanhar as aulas. As que fizeram a fase 2 e conseguiram concluir, passaram para a fase 3, que seria já o volume 2. Então, essas alunas que vão ficando para trás, elas podem continuar o estudo, né? Entram aqui no Classroom, assistem às aulas, fazem as atividades, vão na aula presencial para passar os estudos da prática e solfejo para as professoras também, tá? Então, aqui na teoria 1, esse grupo aqui abriu agora, nós estamos na quarta aula, agora sábado vai ser a quinta aula, tá? E aí a gente fez, aqui nós começamos pela apresentação do órgão eletrônico, aqui elas entrando no Classroom, elas vão ter acesso ao vídeo da aula, que é da apresentação. Elas vão ter acesso também ao questionário que está no Google Forms. Eu achei muito boa essa ferramenta aqui, porque elas entram ali, respondem e automaticamente tem a nota, né, de cada questionário. Elas têm também atividades digitais, eu sempre coloco algumas atividades, por exemplo, aqui é um quebra-cabeça e aqui são cartões de pares, para elas encontrarem os pares das partes do órgão eletrônico. Também tem atividades em PDF. Então, essas atividades em PDF a gente imprime e lá na aula presencial, né, que aqui nós temos tanto aula teórica online como presencial, tá? Então, elas participam, se elas faltarem na aula presencial, elas podem entrar aqui e assistir a aula que elas perderam, né? Então, não tem desculpa para ninguém, todas elas conseguem acompanhar, tá? Então, e tem a avaliação em PDF também, que é feito na aula presencial. Então, aqui nós temos todas as aulas, todas elas têm atividades, né? Cada aula, cada conteúdo tem as avaliações, né? A gente faz avaliação por conteúdo, a gente não deixa acumular. Por exemplo, aqui, ó, tem essa atividade aqui, que é do hino, né? A gente fez um videozinho, né, trabalhando a altura e duração. Então, elas assistem o vídeo e elas vão encontrar no inário, no hino 131, todos os sons longos que elas perceberem ao cantar a poesia. Então, a gente faz esse trabalho aqui na aula presencial, canta junto com elas, fazem elas ter essa percepção do que é som curto, o que é som longo, né? Então, é muito trabalhado na aula presencial e quando chega aqui elas conseguem tirar de letra, elas
tem facilidade em fazer essa atividade. Se não der as explicações, claro que elas não vão conseguir encontrar o que é som longo, o que é som curto. Mas a gente trabalha isso mesmo desde a primeira aula, a gente já tem aula de solfejo, né? Então, a professora de solfejo, agora no início, né, do volume 1, que não tem, elas ainda não conhecem notas nem figuras, mas elas conseguem trabalhar com as propriedades do som e também bastante ritmograma. Continuando aqui, então aqui a gente posta as atividades, aqui tem as alunas, ó, tem 44 alunas, né? Então aqui todas elas. E aí eu consigo fazer o acompanhamento dessas alunas, quem está enviando atividade, quem não está, as dificuldades também. Por que eu consigo ver as dificuldades? Porque a gente trabalha com esse Google Forms, então aqui elas vão responderem todas as questões, né? Vão responder todas as questões do questionário. E eu consigo acompanhar aqui através das respostas. Por exemplo, aqui eu consigo ver aonde elas tiveram mais dificuldade, aonde que teve mais erros. Aqui que é a questão 9, né? Então, eu vou lá na questão 9 para ver o que elas erraram aqui, o que elas não entenderam, né? Que é essa aqui, ó, essa questão aqui. Elas vão assinalar as respostas corretas. E aí, na próxima aula, eu vou printar essa questão e responder junto com elas na aula online. Então, essa questão aqui que elas não conseguiram ter êxito, elas vão tirar as dúvidas ali nessa aula online, tá? Então, a gente consegue fazer esse trabalho muito bem. E todas as professoras têm acesso aqui e conseguem ver aonde que a aluna está errando. Eu posso ver também individual, né? Aqui eu tenho as notas delas, ó. Eu fiz assim também, deixei aberto, eu coloquei uma nota mínima, por exemplo, esta questão aqui, a nota dela máxima é 15 pontos, né? E tem a nota mínima, aqui se eu não me engano a nota mínima é 12. Então, elas têm que responder o questionário até atingir a nota mínima, tá? Senão não é aceito. Então, é interessante porque elas vão ter que responder várias vezes até conseguir acertar. E nessa repetição, elas conseguem entender melhor, tá? E tem alunas que mesmo atingindo a nota mínima, elas continuam, por exemplo, aqui a Graciele, ela continua até conseguir a máxima. Aí nós temos aqui, ó, aqui é da fase 1, né, que da aula 1 a 10, do volume 1. Aí depois nós vamos ter a fase 2. Tá? A fase 2 começa aqui na aula 11 e vai até a aula 22. Daí finaliza o volume 1. Então, as alunas vão entrar aqui, elas vão assistir a aula, tá aqui, ó. Tem o vídeo da aula, né? E tem os vídeos explicativos dos estudos que elas têm que estudar, né? Da parte prática. Então, elas assistem a aula teórica e a aula prática também para fazer as atividades, tá? Então, aqui é da fase 2. Aí, as alunas que concluíram a fase 1, elas entram na fase 2. Quando concluírem a fase 2, pode olhar aqui, ó. Na fase 2 tem 46 alunos, né? Algumas já conseguiram entrar e tem muitas que ainda não conseguiram entrar na fase 3. Então, elas vão ter que responder todos os questionários para conseguir entrar na fase 3, tá? Aí, nós temos aqui as alunas da fase 3, ó. Nós temos 16 alunas que já concluíram a fase 2 e já entraram na fase 3. Então, a fase 3, a gente optou por fazer a teoria, só a parte teórica, online. As alunas acharam melhor, porque algumas moram muito longe, então estava com essa dificuldade também de instrutoras para dar a parte teórica, né? Para não sobrecarregar, a gente fez a parte teórica online. Então, ontem, por exemplo, teve uma aula online, né? A gente fez a videoaula ao vivo, então elas participam de toda a aula, respondem na hora, né?
a gente fez os vídeos explicativos da prática, tá aqui todos os vídeos, né? Mesmo quem não pôde comparecer na aula online, ao vivo, elas entram aqui, elas conseguem ver todo esse material, né? Então, tem a aula da prática explicando, orientando como tocar com a mão direita, a mão esquerda, juntando as mãos, todos os detalhes, né? Os trechos mais difíceis de fixação. Aqui a irmã faz uma análise da partitura bem detalhada para elas, né? Então elas têm, antes de estudar, elas têm acesso a todo esse material. Aí nós temos aqui, ó, um quiz, né? Que é um quiz online também, sobre acento métrico. Então, nesse quiz aqui, ó, eu coloquei no último slide uma senha. Então, aqui elas vão responder todo o quiz, vão encontrar a senha, que é a senha é outro desafio que elas têm que encontrar no inário. Elas vão encontrar lá no inário o que está pedindo, vão entrar aqui e responder a senha. Então, eu sei que elas completaram todos os desafios e estão postando a senha, e aí elas vão ter nota, tá? Por exemplo, esse aqui é esse quiz aqui, ó, do acento métrico. É um quiz online, aí tem as perguntas, né? Elas vão responder sim ou não. Aqui, em todos os compassos, o primeiro tempo é sempre forte. Se elas responderem não, vai para a página de erro, aí elas têm que voltar e responder corretamente, daí passa para a próxima pergunta. E assim elas vão respondendo todo o desafio, né, e vão colocar aqui no Classroom a senha que é pedida. Nós temos também aqui, ó, nessa aula 27, que é de acento métrico, uma prova em PDF, no presencial. Então, essa prova, elas vão fazer, nós temos aqui os GENS de Criciúma, Sombrio e Araranguá. Então, elas vão participar da aula, fazer essa prova. Para fazer essa prova, elas deverão assistir primeiro a aula, porque tem algumas alunas que faltaram nessa última aula. Então, aquelas que faltaram, sem assistir a aula, elas não vão conseguir fazer essa prova. Elas vão ter que assistir a aula, quantas vezes elas quiserem assistir até entender o assunto, para poder fazer a prova em PDF. E também tem aqui as tarefas do solfejo, né? Aqui eu coloquei só do volume 2, né? Que é a linguagem rítmica e solfejo do estudo 2. Mas também a professora do solfejo vai entrar aqui e colocar mais um hino para elas estudarem também a parte do solfejo. Eu trabalho com esse Padlet, que eu coloco todo o planejamento das aulas. Então, aqui as instrutoras têm acesso, elas entram aqui, elas veem o que tem na aula 23. Esses daqui são os slides, que eu uso slides para dar aula online, né? Aqui, por exemplo, é o slide da aula. Aqui é uma prova em PDF. Aqui tem o quiz online. Aqui tem o Forms. Aqui nessa aula eu não fiz o Forms porque eu já fiz na aula anterior, que é o mesmo assunto, só que eu dividi em duas partes. Então, eu já fiz uma aula com Forms. Aqui tem os vídeos também, que é referente ao conteúdo. Então, aqui, ó, por exemplo, no WhatsApp, a gente vai colocando, aqui eu coloquei ontem o link da aula, né? E a tarefa, o que elas têm que estudar para a próxima aula, né? O solfejo, a avaliação teórica, a teoria, que é o quiz online, e o que elas vão estudar também na prática. Então, é assim que a gente trabalha aqui, não sei se isso vai ajudar as irmãs também. Ó, aqui é um slide da aula que eu trabalhei ontem, que é o assunto, então aqui a gente fez bem detalhado, né, sobre o acento métrico, sobre a subdivisão dos tempos, contagem, né, a gente, ó, aqui partes de tempos, e aqui são trechos de hinos, né, ó, vários trechos de hinos. Então, aqui o que eu trabalhei com elas ao vivo? A gente trabalhou, elas descobriram através do solfejo qual era o hino, elas tiveram que solfejar para descobrir qual era o hino aqui. Aí a gente viu em que tempo que começa esse hino, qual a tonalidade, a linguagem rítmica,
a contagem, a acentuação métrica de tempo, acentuação métrica de partes de tempo. Então, a gente trabalhou cada trecho de hino dessa forma, tá? Então, aqui elas também tiveram que descobrir qual é o hino. Aqui a gente vê a armadura de clave, qual é a tonalidade, os acidentes. Então, todos os conteúdos anteriores a gente traz aqui também para elas sempre relembrarem, né? Por exemplo, a gente trabalhou bastante a parte da bissubdivisão, a acentuação métrica da bissubdivisão, para elas entenderem bem o conteúdo, tá? E aqui a gente deixou a tarefa, né? E finalizamos a nossa aula. E é isso, tá bom? Deus abençoe a todas.